Glória a Deus. Muito boa noite, povo amado, povo amigo. Estamos aqui hoje, nessa terça-feira, para compartilhar um momento de fé com todos vocês. E fico muito feliz pela presença de cada um. Espero que eu, juntamente com minha esposa, possamos ser um instrumento de bênção para a sua vida. E iniciamos aqui no começo do mês de junho um trabalho sobre herança geracional, o que vamos produzir nas próximas gerações, o que estamos fazendo para edificar as nossas próximas gerações. E eu tenho a honra e o privilégio de estar encerrando, esse tema, para logo no mês de julho entrarmos em outro tema. E na sexta-feira eu iniciei aqui a parte 1 do meu testemunho de ministério pessoal, onde Deus ele me abençoou, Deus me deu experiências que fundamentaram a minha caminhada, onde Deus me sustentou, por onde passei, nas minhas missões, E hoje, mais uma vez, estou aqui para poder estar compartilhando com você este momento. E logo minha esposa vai entrar também aqui junto com a gente, para estar me ajudando também. E eu quero pedir que você compartilhe, se você puder, você que me ouviu na sexta-feira e achou que foi útil para você, se quiser compartilhar também com alguns amigos e essa live neste momento, a fim de que a gente possa estar conversando um pouquinho. Vamos orar, pedir a Deus a direção dele neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Deus, te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, meu Deus, pela tua presença em nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, nos usa, meu Deus, aqui nesta noite, como instrumento nas tuas mãos, Pai, a fim de que a gente possa, meu Deus, edificar a fé alheia, que aqueles que nos ouvirem nesta noite possam ter, meu Deus, encorajamento para continuarem a sua caminhada de fé, buscando, meu Deus, te agradar, buscando a tua presença, Pai, buscando a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê as palavras, meu Deus, de vida eterna, nos dê palavras, meu Deus, de edificação para a tua igreja, para que os teus filhos, Pai, possam, meu Deus, serem encorajados neste momento a viver o teu sonho, a tua vontade, os teus propósitos. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado da minha vida, da minha família, também, meu Deus, da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Não se assuste se acontece alguns imprevistos, A gente não está em um estúdio profissional. Nós estamos aqui para buscar compartilhar com cada um de vocês. Eu pedi para a pastora ali abrir a palavra em Romanos, capítulo 15, versículo 15 até o 20. A gente está iniciando. Romanos 15. Capítulo 15, versículo 15 ao 20. Quando a gente iniciou o Ministério Fé e Família, nosso objetivo era criar uma igreja com base na justiça, na imparcialidade, no amor ao próximo, com ações, com atitudes, e procurar um equilíbrio de apacentamento entre adultos, homens, mulheres,
e jovens também, a fim de que não houvesse, vamos dizer assim, parcialidade alguma, né? Tentando edificar a fé e trazer fundamentos para uma vida em família, debaixo da presença de Deus. Porque eu creio que a fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. A gente pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não tivermos fé para continuar, para buscar, para lutar, o conhecimento ele vai se tornar quase que inadequado. Então, para mim, a fé, uma vida de fé, de crer, de trabalhar, de buscar, e uma família abençoada, praticamente é o resumo do nosso objetivo nessa terra. Até porque a primeira instituição que Deus criou foi a família. E desde o Antigo Testamento ele disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e se tornarão uma só carne. E o primeiro fundamento foi a família. E nós vemos que a primeira família teve problemas entre irmãos, não é verdade? Problemas nas gerações. Em algum ponto, alguma lacuna foi deixada para que fosse proliferado alguns pontos negativos entre Caim e Abel, né? Pode ler, por favor. 15 a 21. 15 a 20. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico. Proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Amém? Então, assim, quando a gente iniciou o Ministério Fé e Família, a preocupação sempre era ter uma identidade própria e se edificar em outro fundamento. Então, para a honra e glória do Senhor, o início foi procurando um recomeço, independente do preço a se pagar, sem precisar de pescar no aquário dos outros, né? De tentar tirar membros de outras igrejas. Então foi um início com um preço a ser pago, e como Paulo falou, que a vida dele ali ia falar de Cristo, e nunca precisou construir em fundamento alheio, e não precisou usurpar de outro fundamento para constituir o seu ministério, mas sempre ele foi leal ao que se havia proposto, né? E nesse tempo a gente teve experiências com Deus bem agradáveis, como eu já comentei aqui na semana passada, para quem estava acompanhando. Quem não ouviu pode assistir a live de novo, né? Eu acho que está lá no Facebook do Fé e Família. E Deus nos deu bastante experiências boas, provendo cada etapa na nossa vida, suprindo cada detalhe, né? E a herança que a gente quer deixar nesse mês, final de mês, é uma herança de fé, uma herança de perseverança. Oi? Quente. Esquentou, é?
Que bom. Uma herança de perseverança. O que eu posso deixar para os meus filhos é esse testemunho vivo, e que eles não precisam estar procurando testemunho em outro lugar, mas que um dia eles vão ser adultos e vão olhar para trás e se admirar do que Deus fez na minha vida, vivendo pela fé, vivendo na dependência de Deus. Eles vão poder dizer assim: poxa vida, não tem outra explicação a não ser um mover de Deus para que pudéssemos sair do nada e ter uma família abençoada, ter uma casa edificada, né, ter um passo importante. E sempre vivendo na dependência de Deus. E quando a gente iniciou o ministério, eu pedi para Deus que confirmasse, provendo. Eu não pedi para Deus, vamos dizer assim, uma igreja. Eu não pedi para Deus um ministério. Eu não pedi, eu não implorei. Eu não disse: Senhor, eu quero, eu não disse isso. Eu senti de Deus de edificar esse ministério de forma que viesse a suprir alguma lacuna ministerial em pessoas que estivessem precisando de uma igreja nesse modelo. Tanto é que a igreja não é minha, e eu posso até encerrar a minha caminhada como líder do ministério a qualquer momento, até porque o que eu tinha para fazer, de repente, já foi feito. É possível que Deus já tenha levantado pessoas para me substituírem. Então a igreja não é minha, eu não sou proprietário da igreja. E eu creio que se Deus quiser e colocar pessoas mais capacitadas em meu lugar, que assim seja. Não vai ser eu que vou impedir. Até porque aquilo que eu falei desde a última live, eu não incentivo ninguém a ser pastor. Eu incentivo a ser servo de Deus, a ser pessoa voltada para o Evangelho, a ser uma pessoa que tenha temor a Deus, porque Ele não promete bênção para os pastores. Ele promete bênção, Ele promete prosperidade para os justos e seus servos. Não é o título de pastor que vai abençoar a pessoa, mas sim a vida da pessoa, a vida de justiça, a vida de temor, a vida de respeito, a vida de obediência a Deus. Quando nós iniciamos o Fé e Família, eu pedi para Deus confirmar em nossa vida. Foi um recomeço muito duro, né? Um momento difícil de críticas, perseguições, difamações, injustiças, até mesmo de outro ministério que nós servimos a Deus. Recebemos muita perseguição, muita injustiça, né? Muita crítica, e eu agradeço de coração a Deus e as pessoas que fizeram isso, porque ali foi um momento que eu tive certeza que não era o meu lugar, que a minha decisão tinha sido a mais correta, porque o lugar que eu quero viver é um lugar de justiça, lugar de respeito, lugar de amor ao próximo e um lugar de gratidão por aqueles que serviram a Deus, seja em nosso ministério, foram para outros, ou seja a minha vida, né, e acabei indo para outro ministério. Então a minha procura é fazer com que a gratidão seja um norte no nosso ministério hoje. De forma que, mesmo que uma pessoa tenha passado por ele, tenha se desligado por algum motivo, ou tenha trocado de cidade, ou seja lá o que for, que eu possa, né, constituir e prevalecer com a boa amizade
e ter um espírito de gratidão por aqueles que serviram e foram bênçãos, para aqueles que não procuraram atrapalhar, não procuraram, né, destituir ou estragar a igreja que serviram, ou difamar um ou outro. Então eu gostaria de honrar as pessoas que lutaram conosco em nosso ministério. E hoje, né, nós estamos aí com quantos anos? Pedi para o pastor me ajudar aqui. 2014, vai fazer Né? 6 anos. Então, pode pegar com ele, né? 6 anos de ministério, é um ministério que está engatinhando, né? Mas a gente deve muita gratidão a algumas pessoas que foram fundamentais no início dessa caminhada, né? Hoje estão conosco a família do Valdecir, a família da irmã Jane, lá em Jaguaruna, que foram fundamentais. Eu vou citar mais alguns nomes, eu tenho certeza que a gente sempre esquece de um ou de outro, e peço perdão já desde o início, que às vezes a gente acaba aqui na hora que é ao vivo, né? Os ânimos não são tão tranquilos, a gente não pode cometer erros, acaba esquecendo de um ou de outro. Mas fica a gratidão toda especial, né? A irmã Valdecir, a irmã Jane, que nos ajudaram muito no início da constituição do Fé e Família, né? Desde o começo. O Zeca e a Simone também sempre disponível, sempre trabalhando, e a sua família lá em Jaguaruna. Falando de Jaguaruna, né? Já vou chegar um pouquinho em Aranguá também. E tudo isso foi nos motivando. A cada etapa do início do ministério, Deus foi confirmando. Então chegou um momento, irmãos, que as coisas se apertaram tanto que a gente não tinha de onde tirar. Aí Deus vai lá e usa pessoas. O Edinho, de Figueira, o Rony, a Lu, e depois Deus levantou a Adriana e a Márcia, né, que estavam em São Paulo e nos surpreenderam. Na época, a gente estava numa situação muito difícil mesmo. E aí, quando não via solução assim, Deus usa o Adriano e a Márcia, que durante 6 meses nos abençoaram. Eu nem me lembro, mas foi bastante, né? 2 salários mínimos, eu acho. Né? Na época, 2 salários mínimos, se eu não me engano. Eu acho que era R$ 1.500 durante 6 meses. Eu até questionei, mas vocês não vai fazer falta, Deus mandou. Então assim foi, cada etapa do ministério, Deus foi confirmando que era a sua vontade. Que aquilo que eu comentei com vocês, baseado em Elias, quando estava às margens do riacho de Querite, que a provisão é a confirmação do propósito. Então, para a minha vida, eu não preciso de nada disso, não precisava. Eu poderia muito bem usar meus braços e dedicar o meu tempo em outra área, né, para me sustentar minha vida, minha casa. Mas naquele momento ali, eu estava totalmente dedicado ao ministério e pedindo a Deus que, se fosse da vontade dele, que ele suprisse. E eu comentava com a pastora, eu sempre disse para ela, eu pedi a Deus que não suprisse as nossas necessidades se a edificação desse ministério não fosse dele. Senhor, se não é da tua vontade, fecha as portas. E eu dizia a ela, esta aqui é prova, porque nunca foi minha intuição ter uma grande igreja ou ser um líder de uma grande igreja ou algo parecido, mas simplesmente ser um instrumento nas mãos de Deus, até o momento que Ele queira, o momento que disser que não precisa mais, amém. Então, a gente vê que até Paulo teve outras ocupações, se não me engano foi Amós, que era agricultor, né? Não lembro. Amós que era agricultor, não, eu acho que era Amós, que era agricultor, né? E trabalhava no campo também. Não estou bem lembrado agora. Entre vários outros também que tiveram suas outras ocupações. Não que eu não tivesse condições disso, mas o tempo teria que ser dedicado ao ministério, né? Atendendo pessoas, cuidando da igreja, limpando a igreja, né? Visitando, sem horário para atendimento, seja de madrugada, seja durante o dia, tentando recuperar famílias, casamentos,
lutando para tirar pessoas das drogas também, né, que graças a Deus, Deus nos usou para pastorear ex-drogados, e eu sou muito grato a Deus por isso, porque o nosso ministério conseguiu alcançar um certo objetivo. Ainda temos muito que melhorar. Nós estamos engatinhando, somos limitados, pequenos, dependemos de Deus e temos muito que melhorar, mas alguns princípios são indispensáveis para que a gente possa continuar no agrado de Deus. E quando Paulo fala que ele, ali em versículo 20, que ele não precisou edificar em fundamento alheio, e ele não dava testemunho dele mesmo, mas testemunho de Cristo, né? Ou melhor, ele falava também dele, dava testemunho de Cristo, mas das experiências dele vividas, né? No versículo 20, eu vejo assim que Deus me chamou a atenção nessa herança geracional de dar testemunho daquilo que a gente passou também, né? E eu vejo que é importante para a edificação da igreja. E eu não posso esquecer que Deus usou muito também o Rony e a Lu, né? Quando eles receberam inspiração de fazer o hino Fé e Família. É uma nova história que nasceu no coração de Deus. É um ministério de fé e oração. Uma família, um só corpo, uma união. Fé e família juntos numa só canção. E eu lembro que no começo em Araranguá nós cantávamos esse hino e multiplicava as nossas forças. Literalmente para mim foi uma inspiração de Deus. Foi Deus que usou o Rony e a Lu, né? E aquela outra moça também que ajudou ele, a Anne, né? Que é do Rio de Janeiro, usou para constituir essa música. E graças a Deus eu sou muito grato a essas pessoas que foram peças fundamentais, engrenagem fundamental para que a máquina Fé e Família viesse a funcionar, né? Porque sem essas etapas, vamos dizer como se eu estivesse construindo uma escada. Não adianta eu chegar no topo da escada e dizer que o primeiro degrau não foi importante, nem o segundo, nem o terceiro, porque um dia eu posso precisar descer dessa escada. E aí, se não tiver lá o terceiro, o segundo, o primeiro degrau, o quarto ou o quinto, com certeza a queda vai ser grande. Por isso que a gratidão, ela é fundamental para que o ministério possa ser edificado e consolidado. Porque nós vemos que nós precisamos de pessoas que passaram por nós. Isso aconteceu no início da edificação do Fé e Família. Nós precisamos da ajuda, né? Precisamos de uma pessoa que já não era do nosso ministério há muitos anos atrás. E essa pessoa estendeu a mão quando a gente precisou, na própria cidade de Jaguaruna, mas porque pelo amor, pela gratidão, né, pelo carinho, pela amizade que foi constituído em primeiro lugar. Então eu creio que nós não somos mais uma facção que está se iniciando. O que é uma facção? A facção é aquela que veio para tentar destruir os outros. Quando os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Mestre, tem aqueles lá expulsando demônios em teu nome e curando em teu nome, impeça-os. Jesus disse: não impeça-os. Quem não é contra nós é por nós. Então nós precisamos entender que mesmo que o outro não entenda, não compreenda, ou seja uma facção em nome de Deus, nós não precisamos edificar em fundamento alheio. Não precisamos tentar destruir uma igreja para construir outra. Não precisamos desrespeitar os nossos irmãos em Cristo que são de outros ministérios. Então eu creio que enquanto a igreja briga uma contra a outra, né, o inimigo de Deus ele tira férias, né? Ele está descansando porque o objetivo dele está alcançado. Já tem servos dele infiltrados nas igrejas para constituírem facções, para perseguirem uns aos outros. Eu creio que nós precisamos respeitar, compreender e trabalhar, cuidar das nossas ovelhas, da nossa vida, do nosso ministério e pregar o evangelho àqueles que querem ouvir.
Irmãos, então quando nós chegamos em Araranguá, foi em... me ajuda que eu sou ruim de data. Nós chegamos Setembro de 2015. março de 2015 nós abrimos. Março, abril de 2015, chegamos em Araranguá e aconteceu um fato parecido com aquele em Praia Grande, né? Que 5 meses nós pagamos aluguel e Deus proveu uma sala no centro de Araranguá, do irmão Geraldo Baltazar, que teve um dia num culto que estava só ele e outra mulher no culto, 2 pessoas no culto que a gente fez, na salinha que a gente começou, e iniciamos em Araranguá, irmãos, pela fé, sabe, que eu não sei se eu teria essa coragem hoje, de ir para Araranguá sem nada. Botei minha família dentro do carro, um carrinho velho, Fomos morar na casa Fomos- emprestada. fomos morar numa casa emprestada e chegamos em Araranguá, iniciamos a igreja, só tinha um violão na mão e algumas cadeiras. Não tinha nem púlpito. Quando nós chegamos em Araranguá, a dona da sala olhou, vocês não têm púlpito? Disse, não temos, irmãs, que esse nome dela agora, a Nani, né? Não temos, Nani. Ela disse, não, deixa que eu vou dar um jeito. Ela trouxe uma cortina e trouxe uma máquina de costura daquelas antigas, que tem uma tampa por cima, fez tipo uma mesa, e nós iniciamos a nossa igreja Fé e Família em Araranguá, em março ou abril de 2015. E depois, logo em setembro, dia 7 de setembro, fizemos o primeiro seminário Fé e Família em Araranguá. Então, de fé em fé, de glória em glória, Deus foi provendo. E No dia 7 de setembro foi o seminário, né? Que foi lá num local lá de jogos lá. E no dia 6 de setembro, um dia antes, nós havíamos feito a mudança então para a sala nova. O primeiro culto na sala que nós conseguimos emprestado ali do seu Geraldo, da pastora Goretti, foi no dia 6 de setembro, um dia antes do seminário. é engraçado, né? Que interessante. Parece que a história se repetiu, né, da nossa vida, né? Que é o que nós constituímos lá em Praia Grande, em 2004, também. E ali em Araranguá, Deus proveu o irmão Geraldo Baltazar, que nos deixou ali na sala dele mais ou menos 1 ano e meio sem pagar aluguel. É muita coisa, irmãos. Para quem não nos devia nada, não tinha vínculo conosco, não nos conhecia, não existe outra explicação de um homem de ficar numa sala no centro, trabalhar anos para ter aquilo ali e simplesmente abrir mão de um aluguel e deixar de presente para uma pessoa que ele nem tinha intimidade. Fora que eles nos alimentaram, nos deram comida e também nos emprestaram uma casa para a gente morar. Né? No começo nós não tínhamos condições de pagar aluguel de casa, então quando nós fomos para morar lá, nós moramos na casa do seu Geraldo, da pastora Goretti, lá no Balneário Arroio do Silva, uma casa emprestada, moramos 6 meses na casa. Onde é que eu quero chegar com esses testemunhos, irmãos? Baseado ali em Romanos 15, do 15 ao 20, você pode ler de novo, acompanhar na sua casa aí, né, que Paulo, ele deu os testemunhos das suas próprias experiências, das suas próprias ações, e não precisou edificar em fundamento alheio. Nós começamos do zero, do nada, fazendo prova com Deus para ver se era a sua vontade. E eu sempre dizia assim, Deus, se não é a tua vontade, fecha a porta. E Deus sempre abriu uma portinha, sempre provia. E o irmão Geraldo, ele nos alimentava por um bom tempo, além de não cobrar aluguel, todos os dias, toda semana, Deus mandava a marmita através do seu Geraldo, através da Simone também, Deus proveu, né, alimento pra gente naquele período, até o irmão Geraldo foi um pai ali, né, em Araranguá. E a gente comia do bom e do melhor, né? Era lasanha, era galeto, Churrasco. Era tudo que eles levavam pra gente, né? Lá do restaurante deles. Dormíamos no hotel quando era preciso, antes de alugarmos a casa, né? Fomos bem cuidados também pelo Márcio, que é o filho do seu Geraldo, sempre cuidou muito bem da gente, nos tratou realmente assim como profeta de honra, que a gente às vezes nem merece, né? Mas fomos tratados com muito carinho. E era engraçado, né, que foi um período muito difícil, porque o deserto nosso é muito complicado, que a gente às vezes não tem dinheiro para comprar o que a gente quer. Mas eu sempre pedi experiência para Deus
E eu sempre dizia, Deus, eu só vou desistir se você não prover. Mas eu topo passar o deserto. E era engraçado que Deus provia todas as nossas necessidades em todo detalhe. Então, quando fomos constituir o Fé e Família, na cidade de Araranguá, né, o cumprimento, a confirmação do propósito foi Deus provendo de pessoas que não tinham vínculo comigo. Pessoas que não nos deviam nada. É diferente de ter alguém que tu já tenha ajudado, que tu já tenha alimentado e que fosse dizer agora eu vou te pagar. Não. Deus levantou uma família que foram hospedeiros do Ministério Fé e Família, que foram a família Baltazar, o seu Geraldo Baltazar, né, e também a sua família, e o Ageu. Eu lembro sempre do Ageu, a gente sempre nos domingos, a maioria das vezes, né, que a gente tinha muita restrição, e o Ageu ligava, convidava, vamos comer um churrasco lá em casa, e aí ele me acostumou mal. O Ageu é culpado hoje de eu não gostar de carne de segunda. Sempre fazia uma carne boa para nós esperar. Sempre... Até marreco assado a gente comeu lá na casa do Ageu e da irmã Simone. Irmão, eu espero que com esse testemunho a gente possa edificar a tua fé, você possa compreender o que é viver pela fé, viver de fé em fé, de glória em glória. Então Deus foi levantando, logo em seguida, né, a irmã, a mãe da Alexandra, da Vanessa, a irmã Zélia, o seu Zé, o esposo, né, o falecido seu Zé. E eu lembro do irmão Zé sempre preocupado com a gente. E ele batia lá na igreja, que a gente no começo ficou um tempo morando atrás do altar, né? Mesmo a gente tendo casa em Jaguaruna, nunca nos prendeu. Vamos morar na igreja atrás do altar. E o seu Zé batia lá e perguntava como é que tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa, pastor? Eu disse, não mente pra mim, tá precisando? Não, irmão Zé, tá tudo bem. Aí um dia eu lembro que ele disse assim, antes, né, de alguns meses antes de Deus recolher ele, ele disse, olha, pastor, eu queria te pedir uma coisa. Ensina essa minha filha aqui a cantar e tocar e bota ela no altar. Eu queria muito que ela estivesse no altar fazendo a obra do Senhor junto, fazendo a obra de Deus. E aí a gente se comprometeu e no fim acabamos abraçando, né, e discipulando a Alexandra e a Vanessa, mas a Vanessa ficou mais na parte infantil, né, e a Alexandra nas danças, né? E a Alexandra acabou desenvolvendo um talento na parte musical, né, violão, teclado e cantorias também. A irmã Zélia sempre nos levava bolo também, sempre cuidou muito bem da gente, né? Não tem como não ser grato a Deus por tudo que a gente viveu e pela forma como eles nos acolheram, né, na cidade de Araranguá. Então assim, irmãos, o que eu quero dizer é que isso fica na memória da gente. E quem assistiu a outra live está entendendo melhor o que eu estou falando. Quem entrou hoje, né, no meio do caminho, não sei quanto tempo de live está dando aí, deu 30 minutos agora, né, talvez não tenha entendido muito bem como que a gente chegou nesse ponto. Então essa é a parte 2. Né? E ali em Araranguá foi um lugar profético, porque em 2005, olha só, 2005 que eu tive um chamado de Deus para constituir o Ministério Fé e Família. Deus falou comigo ali na cidade de Araranguá em maio de 2005, na beira do rio. Outro dia eu vou contar com detalhes essa experiência, quando Deus me impulsionar a isso, né? A gente está aqui seguindo o roteiro aqui, e quando tiver bastante tempo eu conto os detalhes dessa experiência. Então eu senti de Deus da primeira igreja que a gente abriu fora de Jaguaruna, foi na cidade de Araranguá. E ali foi sendo confirmado. A gente, além de ser cuidado, né, pela irmã Zélia também, pela Paula, a irmã Ivete, também constituímos bons amigos. Pessoas que foram amigos nos momentos difíceis, né, que foi a família da irmã Salete, né, do seu Pedrinho também, que sempre nos abraçaram com amor. Mas tem as pessoas que marcam muito a gente, que são pessoas que
abraçaram a causa ministerial, né, como também a família do irmão Rui, da irmã Gorete, do Anderson, que enquanto a gente esteve em Araranguá, sempre se preocuparam conosco, sempre lutaram junto comigo, com a pastora. Então são pessoas que Deus levantou para que hoje pudesse existir o Fé e Família tanto em Jaguaruna quanto em Araranguá. Então eu creio que mesmo que o ministério passe por essas reformulações, que às vezes a gente vai mudando a forma de trabalhar, mudando a forma de ministrar, tentando aperfeiçoar a forma de apacentamento, de agregamento de pessoas, né? Eu creio que essas pessoas não devem ser nunca esquecidas pelo fato de ser um dos passos, um degrau dessa escada a qual nós passamos. E uma vez eu ouvi uma pregação há muitos anos atrás que me marcou, que a minha mãe, a pastora Vera, me pregou. Talvez nem sei se ela lembre mais, mas eu me lembro que me marcou assim, que ela disse que a gente não deve queimar as pontes pela qual a gente passa, porque um dia a gente pode precisar transitar por elas de novo. E eu tento manter as pontes pela qual passei. Tento, nem sempre é possível, e não mantenho pontes com pessoas que cuspiram no prato que comeram, com pessoas que entraram no ministério e quando sai difamando, sai criticando ou tentando destruir o que edificaram. Esse tipo de pessoa não mantém vínculo, né, e não mantém gratidão. Mas as pessoas que estiveram em nosso ministério foram bênçãos ao entrar, bênçãos ao sair, ou continuam conosco ou não continuaram mais, mas foram bênçãos. Eu procuro sempre manter, né, a minha gratidão e manter a minha vida, né, disponível para essas pessoas. Então a nossa vida, a nossa caminhada, ela é feita por fé. Cada passo, eu vou estar resumindo aqui para a gente poder entrar um pouco na palavra, não ficar falando só de nós também. Mas em 2005 foi onde eu recebi inspiração do Fé e Família. E em 2015, que consegui colocar em prática, né, até porque Deus foi dando coragem. Nós sabemos que o início de um ministério é com muita guerra, é com muita luta, né, quebrar um ciclo e se iniciar outro. A gente acaba enfrentando novos desertos, novos desafios, né, e queira ou não queira, nós estávamos já com a vida abençoada no ano de 2014, 2013, 2014, e tomar essa decisão foi muito difícil. Mas eu cheguei num ponto que eu pedi a Deus confirmações, uma atrás da outra, e uma delas foram essas provisões. Pessoas que não tinham dívida nenhuma conosco, na verdade, nem dívida de gratidão, posso dizer assim, mas Deus foi usando uma por uma e colocando o sustento na nossa vida, suprindo as necessidades tanto da igreja quanto da minha vida pessoal também, junto com a minha família. Essa herança geracional eu quero deixar para os meus filhos, independente da função que eles vão exercer. Eu só peço uma coisa para eles, que eles sejam justos, honestos, homem e mulher de Deus, tementes ao Senhor. Se vão ser pastores, missionários, músicos, mas que sejam adoradores, né? Independente se vão seguir outra profissão, para mim não faz diferença. Eu não tenho pastoreio como profissão, mas como chamado e como vocação, exercer em favor de Deus, na obra do ministério, até o momento que Deus quiser. Se eu estiver sendo útil para Deus, que eu continue. Se Deus levantou pessoas mais capacitadas em meu lugar, com certeza daqui a um pouco estarei entregando a função para que outros assumam meu lugar também, se assim for da vontade de Deus, e Ele confirmar isso, não tem problema nenhum. Então, irmãos, eu quero deixar para vocês um legado, uma herança geracional de fé. A minha vida hoje é um exemplo de fé.
aquilo que constituí, que trabalhei para adquirir, aquilo que eu tenho hoje na minha vida pessoal, não é fruto de pedir nada para ninguém. Todo lugar que eu passei, eu nunca precisei pedir nada para ninguém. Essa é a minha experiência, talvez A gente seja até, diferente. o pastor até fala assim, né, na igreja, que se tem uma pessoa que não sabe pedir oferta, é ele. Né? Se tem uma pessoa que não gosta de pedir, é ele. Porque ele vê assim como aquilo que nós falamos na última live, né? Que quando Deus ele dá uma direção, ele manda junto a provisão, né? Que a provisão é a confirmação do propósito. Então ele sempre diz isso, que ele se precisar pedir alguma coisa para alguém, né? Ele não gosta de pedir, ele gosta que ele sabe assim, esse é uma maneira de viver na dependência de Deus, né? Saber que Deus ele conhece as nossas necessidades e que se a gente pedir para ele, falar com ele, as necessidades serão supridas. Claro que essa é a minha experiência, né? Eu sempre disse duas coisas quando eu iniciei o ministério, chamado. Eu disse para mim mesmo, falei para ela, que primeiro, se eu tivesse que ser papagaio para estar repetindo pregação de outros, eu não queria. Eu queria estudar a palavra, orar e ter minha própria palavra, Deus me direcionando. E se fosse para mim virar mendigo, então eu viraria mendigo e não pastor. Então, graças a Deus, 17 anos, fora que desde os 15 anos eu prego, graças a Deus não precisei mendigar. Nem mendigar o pão para ninguém e nem ficar mendigando no altar da igreja. Olha, são anos e anos. Então eu posso dizer assim, se alguém aí quiser me contestar na live e falar ao contrário, está aberto a comentar. Se algum dia eu pedir alguma coisa para alguém, pode dizer aí quando que eu pedi. Né? Muitas vezes eu peço favor e oração, né? Mas Deus, Ele fala com as pessoas. Por isso que eu digo, não é privilégio nosso de pastor ouvir a voz de Deus. Deus fala com as pessoas. Tem pessoas que olham para nós e nos dão aquilo que a gente precisa. Né? A pastora fala que às vezes ela pensa numa roupa, pensa num calçado e vem alguém e oferta na igreja. Tem épocas que a igreja pode nos abençoar, nos subsidiar, pode nos sustentar, e aí Deus fecha a mão das pessoas em volta, né? A gente não ganha tanto, a igreja nos sustenta, mas se a igreja não pode nos subsidiar, Deus usa outras pessoas, como já citamos nomes na live passada. Então a nossa vida é literalmente vivida pela fé, e eu devo isso, a fidelidade, que eu sou fiel, graças a Deus, em todos os detalhes da minha vida. E eu quero encorajar você a copiar. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17, depois eu pedi para a pastora ler, ele nos instrui a imitar a fé dos nossos pastores. Por isso que é muito importante você conhecer a vida daquele que você recebe oração, que você busca como seu pastor. Até a gente também fala bastante a respeito disso, assim, que de repente quando você conhecer a fundo a vida do seu pastor, pode ser que você até consiga enxergar mais os defeitos dele, né? Mas pelo menos você vai ver aquilo que é de verdade. Porque uma coisa é ser pastor de plataforma, outra coisa é ser pastor que tem cheiro de ovelha. Nós não somos pastores de plataforma, né? Talvez você que está aí do outro lado não nos conheça, mas quem é nossa ovelha sabe que nós conhecemos o cheiro, nós temos cheiro de ovelha. Pastor que gosta de estar no meio do povo, pastor que gosta de estar cuidando, de estar colocando remédio, porque a Bíblia fala que onde nós vamos ler que nós precisamos imitar a fé dos nossos pastores, imitar e olhar para a vida deles. Mas uma coisa é olhar para o pastor enquanto ele está na plataforma, outra coisa é conhecer o pastor na intimidade. Isso é para poucos, poucos têm esse privilégio, muitos preferem pastores de plataforma. 7 e 17. Hebreus 13, 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Depois o 17 diz assim:
obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-me para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Aqui fala no 7, né? Para imitar a fé. Por isso que nessa herança geracional, para aqueles que me consideram pastor, para aqueles que não me consideram pastor, não tem problema, mas pode ser amigos também. Mas digo para aqueles que me consideram seu pastor, que são aqueles do nosso ministério, e que têm respeito pela minha vida como líder, né? O versículo 7 diz que você pode observar o resultado da vida que o seu pastor tem e imitar a sua fé. E nessas duas lives, eu acredito que você que tem um desejo de servir a Deus, eu acredito que nós podemos ou nós contribuímos em alguma coisa para edificar a tua fé. Eu creio o seguinte, que não há confirmação maior de Deus do que na experiência, na ação, na atitude. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, outra coisa é conhecer Deus. Como você vai conhecer Deus? Se nós lermos Hebreus capítulo 11, fala dos antigos que conheceram Deus através da fé. Abraão foi justificado pai da fé pela obediência, pela experiência da provisão do cordeiro na hora de sacrificar o seu filho. Noé viveu por fé quantos anos construindo a arca sem ter um pingo de chuva? E Deus foi cuidando dele, e ele não era marceneiro. Não sei se é marceneiro que faz navio, mas na época devia ser. O cara com madeira, né? Então, irmãos, a nossa vida precisa ser regida pela fé. E aqui em Hebreus 10:38, vira a página para mim aqui. Não, por outro lado disso. Eu estou segurando o mate. Aí, tá bom. Diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou seja, o primeiro e maior fundamento não é o conhecimento, é a fé. É o que Paulo fala ali em Romanos 15:20, não precisou edificar o fundamento alheio. Ele não precisou saquear a igreja, roubar membro ou recomeçar dependendo de outra coisa, a não ser a própria fé, a própria palavra. Paulo nunca precisou usurpar o lugar de ninguém. Ele ia no nada e começava a obra, pregava aos gentios e tentava levar ao arrependimento da cruz. E eu creio que o conhecimento, a teologia, ela deve agregar a nossa vida, ao nosso intelecto, e deve ser buscada, mas não supera as experiências reais com Deus e pela fé. Então você me pergunta, então para ser pastor não tem que estudar? Para mim, não tem que estudar primeiro. Para mim tem que estudar depois. Se você não ama as ovelhas, se você não se preocupa com a necessidade das ovelhas, se você não se preocupa com a necessidade do seu irmão, se você é faccioso, se você não se preocupa em ser grato a quem estendeu a mão para você, se você não se preocupa com as necessidades dos outros, para que você quer ser pastor? Você pode ser teólogo, você pode ser aqueles crente chato que fica querendo empurrar a Bíblia goela abaixo de todo mundo e discutindo genealogia, lei, teologia, discutindo conhecimento com os outros, sem entender a mão para ninguém. Então não adianta de ser crente cabeção e mão mirrada. O que é isso? Só tem conhecimento e não tem obra. É isso que eu quero encorajar você, irmãos, a buscar o conhecimento que agregue em obras. Ou seja, precisa ser transformado em frutos todo o conhecimento adquirido. Se não for para agregar, se não for para cuidar, se não for para gerar algo, é inútil. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 9 e 10, se eu não me engano, fala sobre isso.
que as discussões a respeito de genealogia, a respeito de qualquer outra coisa, acabam sendo muitas vezes vãs e inúteis. Olha o que diz aqui. Fiel esta é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Versículo 8, agora o 9. Evite, porém, conversas tolas, genealogias, discussões e contenda a respeito da lei, porque são coisas inúteis e sem valor, somente provocam divisões. Ou seja, primeiro obras, depois o conhecimento que vá agregando e aperfeiçoando as tuas obras. Sem as obras da fé, do amor, sem a fé, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que o nome Ministério Fé e Família, ele foi constituído com um sonho de que as pessoas creem, de que as pessoas procurem desenvolver, buscar com fé e ter uma família na presença de Deus. E eu creio que é possível a gente tentar constituir uma igreja, conseguir que possam estar agregando as famílias, os idosos, vivendo com amor, com parceria junto com os jovens, né? Por que tem que fragmentar a igreja sempre? Claro que existem trabalhos específicos de jovens, de adultos, de idosos, mas a igreja tem que ser um ambiente que agregue a motivação dos jovens, a maturidade dos adultos e agregue a sabedoria dos idosos. Isso é importante para o equilíbrio dentro de uma igreja, e nós, como Fé e Família, precisamos buscar isso, respeitar essas etapas, essas pessoas e lutar juntos em favor da vontade de Deus. Então eu quero convidar você a receber e acatar e aceitar as coisas boas que a gente testemunhou nessas duas últimas lives que fizemos, e quem sabe a gente possa ter deixado uma herança geracional de fé para a sua vida. Esse era o meu objetivo, que a gente pudesse trazer, né, ao conhecimento de cada um de vocês algumas etapas, né, até que a gente chegasse aqui na cidade de Pantano Grande, no Rio Grande do Sul, né? Eu já contei na última live um pouquinho, também pela fé. Não foi nada arquitetado, não foi nada projetado com antecipação, foi na verdade projetado com acho que 30 dias ou 60 dias, né? Eu acho. Já pensou, a família com criança, com tudo, e em 30 dias tomaram essa decisão e Deus confirmando cada etapa. Então eu creio que a vida pela fé, ela vale a pena. Eu não digo a vida de pastor, eu digo a vida pela fé. Você crer em Deus, você constituir o teu negócio, crer que Deus vai mandar clientes, você que não tem nada hoje, você que saiu do zero, do nada, você tem que ter fé que Deus pode abençoar e constituir uma família abençoada na tua vida, te dar bens, te dar patrimônio, te dar um bom trabalho, te dar um bom negócio. Se nós não crermos em Deus, nós estamos fora do plano. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aquele que busca. Ou seja, há recompensa em buscar a Deus. E nós queremos deixar isso gravado no seu coração. Até falando sobre essa questão de recompensa em buscar a Deus e viver para Deus, tem a história ali, vou falar bem rápido, assim, para a gente não se estender, de Jacó e Labão, né? Jacó, ele teve muitas experiências com Deus, e em tudo que ele fazia, ele edificava altares para Deus, altares de adoração, né? Em cada encontro que ele tinha, ele edificava um altar. E como ele tinha um altar edificado, por mais que o sogro dele, Labão, tentasse mudar o salário dele, como ele mudava, né? Aquela questão assim, de hoje em diante todas as vacas que nascerem com mancha são tua e as lisas são minha. E não nascia vaca com mancha.
Então Deus ia lá e mudava. Deus fazia com que todas as vacas nascessem manchadas, malhadas, né? Para que Jacó tivesse a recompensa por acreditar em Deus e por dedicar uma vida para Deus. Então a gente vê assim que Deus ele usou até a própria natureza. Deus mudou a própria natureza para cumprir o propósito dele na vida de Jacó, para prosperar a vida de Jacó, né? Então nós precisamos acreditar que as nossas palavras elas são como um eco, que a gente talvez palavras, pregações que a gente pregou há anos atrás, nós estamos vivendo hoje, né? Coisas que nós falamos anos atrás, nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus ela é como um eco, ela se estende de geração em geração. Por isso que nós lemos a Bíblia, mesmo que sejam homens que nós nunca conhecemos de mais de 2.000 anos atrás, existem livros de 4, 6 mil anos atrás, né? Mas nós não conhecemos quem escreveu, mas a palavra de Deus ela é como um eco, ela se eterniza através das gerações. Por isso nós não podemos parar de sermos servos de Deus, de falarmos do Evangelho, porque por mais errantes que nós possamos ser, às vezes enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pastor, algo bom está sendo gravado no coração dos nossos filhos e da geração que está vindo depois de nós, e da geração que está sentada nos ouvindo, e da geração que está recebendo aquilo que nós estamos falando. Algo bom está sendo gerado, e essa palavra ela vai ser como um eco. Eu falo aqui, outro vai viver e repetir lá na frente, e assim vai passando de geração em geração. Eu quero agradecer a Deus pelo seu tempo que você empreendeu. Que hora é? Na hora. 9h58. Pelo tempo que você empreendeu aqui conosco. Nós queremos orar por você, orar pela sua família, pelo seu legado geracional. Não sei se você está ouvindo o vento aí, né? Estamos passando por uma pequena tempestade agora. Não sei se a internet está falhando ou caindo. Se tiver, saiba aqui, porque a gente está com bastante vento aqui no Rio Grande do Sul, né? E fala até em como é que é a ciclone extratropical, né? Essa noite aqui. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela tua vida e com certeza em outro momento vamos continuar. Eu criei um roteiro essa vez porque a pastora fala que eu conto muita história, mas são muitas experiências que a gente viveu nesses anos. São 30 anos na obra de Deus. Eu comecei com 9 anos de idade a tocar. Fechei 39 anos agora esse mês, dia 11, mês que passou, esse mês de junho. E são 30 anos fazendo a obra de Deus. 30. Então a gente começa a lembrar de detalhes que Deus veio provendo em todas as etapas da nossa vida. E a gente acaba contando histórias se alongando. Então eu fiz um pequeno resumo hoje, né? Mas você quer entender melhor, assista a outra live que demorou 2 horas. A gente pôde se estender um pouco mais. Então eu quero agradecer a Deus. E não esqueça do livro de Hebreus, capítulo 13, né? Que fala que a gente deve imitar a fé daqueles que nos lideram. Então, se você tem alguém como líder, você imita a fé dele, não precisa nem ele pedir. Você ouve. E eu costumo dizer, já repeti várias vezes, tanto qualquer lugar que eu vou, que quem não ouve o seu pastor não é ovelha dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem não me ouve, então não é ovelha? Não. Quem não me ouve não é minha ovelha. Não tem o porquê estar me ouvindo. Então, a palavra de Deus fala que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E assim, cada um de você, pastor, que esteja me ouvindo, né, que talvez tenha lhe servido esse pequeno testemunho que a gente pôde passar aqui, encorajo você a prosseguir diante das medidas, né, diante das adversidades que o mundo nos apresenta, e fazendo provas com Deus diariamente se for preciso. Não tenha medo nem de desistir, porque se Deus não prover, porque você quiser desistir daquela função, daquilo ali, se Deus não proveu, não abriu porta, porque é para tomar outro caminho. Isso é um fato. Agora, nunca se desista da vida de fé, da vida de justiça, da vida de santidade, da vida de oração.
porque algum caminho Deus vai abrir e fazer você trilhar, mesmo do nada. E quando eu falo que a provisão não é dinheiro, você pode ver que nunca falei aqui em dinheiro como provisão, mas eu falo em recursos. Quando Deus cortava dinheiro, Deus abriu uma porta de um recurso. Você que assistiu a outra live viu, quando não tinha dinheiro para pagar aluguel, Deus usou as pessoas para dar aluguel de graça. Quando não tinha dinheiro para roupa, Deus usava a pessoa para suprir com roupa. Quando tinha dinheiro, Deus não usava. Ou seja, em alguns momentos eu costumo dizer que o deserto é como o povo de Israel que passou pelo deserto. Ele tinha um maná todo dia. Ele não tinha dinheiro para comprar ou escolher o que comer, mas ele não morreu de fome. Assim é a nossa vida nos pequenos desertos que Deus permitiu. Nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos as necessidades supridas. Quando não tem dinheiro para comprar roupa, Deus manda a roupa. Quando tem dinheiro, a gente escolhe a roupa que quer comprar. Então esse para mim é a diferença de Canaã e do deserto, né? Que a gente tem, quando estamos em Canaã, a gente tem uma certa liberdade e um certo domínio sobre as nossas escolhas. Quando estamos no deserto, a única escolha é viver debaixo da nuvem do Senhor, ser grato a Deus e conhecer Deus nesses detalhes. E até com relação a essa questão de provisão, a gente comentou aquele dia, né? Que assim a gente não escolhe, mas é aquela questão assim que Deus ele conhece intimamente as nossas necessidades e os nossos desejos mais profundos. E que quando a Gabriela e o Samuel, eles, agora um tempo atrás, a gente dizia assim, olha, nós não vamos mais comprar Nescau, porque vocês estão tomando muito Nescau, estão gastando muito leite, então vamos voltar a tomar café com leite, né? E aí eles gostam tanto de Nescau que foi uma das primeiras experiências ministeriais deles com Deus, porque Deus começou a mandar Nescau e leite. E até hoje, assim, nunca mais faltou Nescau e leite, a gente não tem comprado, né? Deus manda irmãos diferentes, pessoas diferentes, ou vô e avó, né, que nem sabe, o vô Ademir e a avó Vera, que nem estão sabendo assim dessa questão, dessa ligação, né, do desejo que eles têm de tomar Nescau. Parece assim uma coisa tão insignificante, mas para quem recebe é que nem assim um filho quando recebe um presente de um pai, né? Um presente que ele estava esperando muito. Pode ser às vezes, eu quero um marca-texto de gel, que é o que a Gabriela está pedindo ultimamente, né? E o pai vai lá e compra um marca-texto de gel e dá para ela, uma coisa tão insignificante. Mas a gente vê que o pai e a mãe estão cuidando do filho. Assim é Deus conosco. A gente vê que Deus ele está cuidando da gente nos mínimos detalhes, né? Então isso é viver na dependência de Deus. Ele supre os desejos do nosso coração. E isso é uma coisa que eu tenho carregado comigo. Que eu digo assim, eu comento com ele, eu precisava tanto de tal coisa. Deus vai lá e manda tal coisa. Sabe? Ele sabe das experiências, são inúmeras, eu não vou relatar aqui novamente, mas eu disse, eu tava precisando comprar um casaco. Aí do nada, né, a prefeitura vai lá e suspende o contrato com os professores, né, uma pandemia que todo mundo está enfrentando, enfim, fiquei sem condições de comprar o tal casaco e eu vou para Santa Catarina e ganho da minha irmã um casaco sem pedir para ela, exatamente do jeito que eu queria. Ela tirou do cabide e disse, pega para ti, né? Então isso é Deus cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida. Então, pessoal, eu deixo o encerramento aqui da herança geracional, né, do nosso mês, que foi muito útil. A gente pôde ouvir testemunhos de pessoas dizendo que foram muito edificadas com esse momento. Como eu citei nomes já desde a última live, eu peço perdão se eu esqueci de alguém, né, se eu esqueci de citar alguma pessoa. A gente sempre acaba passando por cima de alguma coisa, acaba esquecendo, né, no momento que a gente lembra da experiência e cita o nome daquela pessoa porque está relacionado àquela experiência que a gente teve, né? Não quer dizer que os demais ou outros não são tão importantes. Muito pelo contrário, foram tão importantes e às vezes já foram citados em outros relatos nossos, em igreja ou qualquer outra área, né? Então, cada um que nos estendeu a mão, de fato, com amor, com alegria, em algum momento a gente acabou testemunhando, citando o nome de você. E alguns a gente não cita, até porque a gente não tem autorização da pessoa, né? Então, existem algumas pessoas assim que foram esporádicos e que de repente a pessoa pediu, eu não gostaria que você citasse, que você contasse para ninguém, então
em alguns casos a gente não cita e não conta, né? Mas essas experiências nos marcaram muito, do Moisés, do Adriano, da Lu e do Rony, do Edinho, de todos aqueles outros, do irmão Geraldo, da pastora Gorete, da irmã Simone, a irmã Zélia, a irmã Paula, a irmã Ivete, todos os outros que nos acompanharam, né? A irmã Salete também, que foi uma mãe para nós ali em Araranguá, que nos cuidou muito bem. Então a gente, assim, só tem gratidão, né, por poder passar por essas cidades e ver o cuidado de Deus através de pessoas. Deus envia pessoas para nos mostrar que está cuidando da gente. E agora aqui em Pantano Grande, né? Eu digo assim que foi um presente de Deus essa cidade para a nossa vida. Porque, de fato, o gaúcho é um povo muito acolhedor, muito abençoado, né? Samuel, o Benjamin está mandando encerrar a live. Vou trazer. Então, assim, pessoal, eu já citei pessoas aqui de Pantano na outra live, né? E a gente tem sido muito abençoado aqui. Eu sou grato a Deus por isso. E nós vamos estar orando, pedindo a Deus que também sustente a tua vida. De repente a gente tem até algum pastor me ouvindo nesse momento, esteja passando por um momento de dificuldade, esteja passando por um momento de luta, né? Que eu peço que a minha vida possa ter sido algum exemplo inspirador para você que vive pela fé, que vive o ministério de Deus. Eu quero dizer para você que se Deus não proveu, não é culpa do outro. Ninguém tem obrigação conosco, isso eu aprendi. Ninguém tem obrigação comigo de nada, mas eu tenho obrigação com Deus. E se eu for fiel a Deus, justo na sua obra, e estiver dentro da vontade dele, ele vai prover esses detalhes. E o nosso deserto, a diferença é essa. Nosso deserto nós não escolhemos, nós devemos aceitar, né, aquilo que Deus manda. Então vence esse deserto, que já já Deus vai começar a suprir e abençoar a tua vida. E eu posso dizer isso por quê? Porque eu me enquadro dentro da maioria dos pastores do Brasil. Muitas vezes a gente vive, como a pastora fala, procurando pastor de plataforma. Pessoas que pastoreiam por internet, ou por stand-up, né, ou pastoreio, né, por palestras, né, com cachês. E, então, isso se enquadra, se relaciona à minoria. Alguns que não conhecem de fato, às vezes, a realidade do campo missionário. Então, muitas vezes a gente quer buscar experiências dentro de pessoas que não conhecem o campo missionário. Essa é uma realidade. Por isso que é o que Paulo fala, no versículo 20 de Romanos 15, ali, que ele procura trazer, né, experiências que ele passou. Então eu creio assim que você que é de pastor de igreja pequena, vamos dizer assim, né, talvez não seja para o resto da vida, quem sabe Deus também queira dar uma igreja grande ou fazer multiplicar, e está na mão de Deus, ele que sabe também, né, que me prepare para isso. Mas eu quero dizer que a minha vida hoje eu estou ricamente abençoado, mesmo tendo passado por dificuldades e pequenas igrejas em lugares pobres, lugares com restrições. Deus me fez florescer no deserto. Deus abriu caminhos e ermos no deserto para a minha vida e para a minha família. Então o que eu tenho a dizer para você é que eu sou hoje uma experiência viva de que Deus pode multiplicar o nada, o zero. Deus pode trazer e multiplicar e fazer existir algo na sua vida. Então eu quero encorajar você a lutar com fidelidade, com honestidade, com justiça, buscar justiça, ser justos e buscar justiça também para você, para a sua vida no reino de Deus, ser imparcial, buscar fazer as coisas com amor, buscar estender a mão, né, para um servo do Senhor, por mais pequeno que seja, sem parcialidade. Eu sempre digo para a pastora, e Deus falou comigo uma vez, que o favor de Deus e dos homens me alcançou lá em Araranguá. E eu analisando isso, é verdade. Então Deus veio fazendo favor para mim, e depois Deus usa homens para fazerem favor também
que nem esse exemplo que a gente usou do irmão Geraldo, da dona Dorina e fora outros exemplos também que aconteceram. Né? Então Deus vai usando através da vida pela fé, que não é vida de braços cruzados. Vida pela fé é disponibilidade para ovelhas, disponibilidade para o reino, disponibilidade para a igreja que você serve, independente de ser grande ou pequena, disponibilidade para as pessoas que querem ouvir a voz de Deus, que querem ser edificados pela palavra. Então eu quero encorajar você a ser disponível para Deus. Faça favor para Deus, faça favor para pessoas também, e o favor de Deus e dos homens irá te alcançar. Eu estou encerrando por aqui, para a gente não se alongar muito, né? E vamos estar fazendo uma oração. Quero pedir para a pastora também, quiser dar a última palavra, para a gente estar encerrando esse tema nesse mês. E já a partir do dia 1º, iniciamos as lives com um próximo tema. É aquilo que a palavra de Deus diz, né? Aquele que semeia com lágrimas voltará com seus feixes cantando, né? Com cânticos de alegria. Então não existe colheita sem renúncia. Não existe colheita sem um plantio de renúncias. Vamos continuar renunciando, vamos continuar vivendo uma vida, né, de se privar de algumas coisas em função de algo maior, que é a eternidade, para que isso possa ecoar como um eco nas próximas gerações. Amém? Vamos agradecer a Deus então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor. Sim, Jesus. Que, meu Deus, viemos para este mundo sem nada e voltaremos ao pó e o nosso espírito vai tornar a Ti, Pai. Sem nada, meu Deus. Tu viemos, nos voltaremos, Pai. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que as nossas simples e pequenas experiências de provisão de vida pela fé possam, meu Deus, ter gerado edificação e fé para aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, independente da igreja, do ministério, independente do segmento que esta pessoa te serve, Pai, que ela é membro, que ela possa, meu Deus, ser encorajada neste momento, a continuar sua vida de fidelidade, a continuar, meu Deus, o seu legado, a continuar lutando, Pai, enquanto tiver forças, que o Senhor multiplique, para que ela continue lutando, Senhor, confiando, e que cada etapa o Senhor continue, meu Deus, presenteando essa pessoa, assim como o Senhor nos presenteia, Senhor, em cada etapa da nossa vida, meu Deus, com bens, Pai, com alegria, Pai, com provisão, Senhor, meu Deus, com mantimentos, com vestimentas, assim como o Senhor cuidou do teu povo no deserto, que fez multiplicar as suas roupas, fez crescer, fez chover codornizes dos céus, Pai, enquanto eles pediram carne, Senhor. Em nome de Jesus, fez sair água da rocha. O Senhor, meu Deus, fez multiplicar, Senhor, o maná, meu Deus, todos os dias para a vida dos teus servos, de forma que eles não precisavam nem estocar para outro dia, porque senão, meu Deus, estragavam, mas toda manhã o Senhor enviava o maná dos céus. Que assim seja, meu Deus, sobre cada vida que esteja me ouvindo, Pai. Que eu possa ter sido, meu Deus, modelo, meu Deus, de inspiração e de edificação neste mês de herança geracional, Pai. Que os nossos filhos naturais e também, meu Deus, aqueles que se põem como filhos espirituais em nosso ministério, possam, meu Deus, ser edificados com essas duas lives, meu Deus, de testemunhos, Senhor, de vida pela fé. Que a fé alcance as próximas gerações. Em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a se entregarem pelo teu propósito, pelo teu chamado, Senhor. Cumprindo Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembra-se dos teus pastores que pregaram a palavra de Deus, e analise o resultado da sua vida, e imite a sua fé. E eu peço, meu Deus, que eu possa ter sido, meu Deus, exemplo, modelo, inspiração para aqueles que querem ter vida de fé também, em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós oramos, meu Deus, também, Pai, por aqueles que estão entregando uma oferta, um dízimo nesse momento, que irão utilizar, Senhor, os meios eletrônicos também. Que o Senhor esteja abençoando e multiplicando em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, por todos aqueles, Pai, que estão assistindo essa live, aqueles que pediram oração também especial, a Nádia, Senhudo, Paulo. Nós oramos, Pai, pedimos uma bênção especial sobre a casa deles, sobre a família, filhos, sobre os netos,
O Senhor esteja guardando, livrando de toda enfermidade, de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, assim como o Senhor curou aquele servo do centurião à distância, que o Teu Espírito Santo vá de encontro agora a esta casa, a esta família, a estas vidas que estão agora orando junto conosco, pedindo uma bênção especial, pedindo um milagre, pedindo um livramento, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus, porque Tu és o Deus que não está com os ouvidos fechados, nem com os braços estendidos de forma que não possas abençoar. Por isso, meu Deus, abençoa, derrama bênçãos sem medidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Firmados na palavra do Senhor, aos seus pés adoração e louvor, estabelecendo o céu na terra, buscando o Salvador, sendo livres no Espírito de amor. Uma nova história que nasceu no coração de Deus, é um ministério de fé e oração. Uma família, um só corpo, uma união. Fé e família juntos numa só canção. Uma nova história que nasceu no coração de Deus, é um ministério de fé e oração. Uma família, um só corpo, uma união. Fé e família juntos numa só canção. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um abraço para os nossos irmãos lá do Balneário Camacho, do nosso Ministério Fé e Família, para todas as famílias do Balneário Camacho, da cidade de Jaguaruna, para todos os irmãos que nos acompanham, da cidade de Araranguá, que Deus abençoe em nome de Jesus, lá da Cigana também, Jaguaruna, né? E também nossos irmãos aqui de Pantano Grande, nossos irmãos gaúchos que sempre têm estado conosco também e nos amado, nos recebido com amor, com carinho, com gratidão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima live, se Deus quiser. Fique com Deus. Amém. Aproveitar o friozinho do Rio Grande, né? Aproveita e bota a lenha na fogueira aí para aquecer a sua casa aí. Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.